Jamais existiu um carro como ela. A Volkswagen Brasília foi lançada há 47 anos, no dia 8 de junho de 1973, e se manteve em linha, com poucas modificações, até 1982. Poucos carros foram produzidos como ano modelo 1973, pois 4 meses depois foi apresentada a linha Volkswagen 1974, e com ela a recém-lançada Brasília. Há muito tempo a Volkswagen alemã buscava um substituto para o Fusca, mas o carrinho vendia muito bem. Rudolf Leiding, chefão da Volkswagen do Brasil no início dos anos de 1970, sonhava em fazer no Brasil o sucessor do Fusca. E por quase 10 anos, deu certo. Logo depois dessa decisão, ele assumiu o comando da Volkswagen Mundial, e não acompanhou de perto o lançamento do melhor sucessor do Fusca que se poderia imaginar naqueles tempos. Na verdade, por aqui o sedã, Fusca, e a multiuso Kombi e o Karmann Ghia foram os únicos Volkswagen de motor arrefecido a ar que alcançaram bastante sucesso. O Fusca, por ser o Fusca, a Kombi pelas incontáveis possibilidades de uso, e o Karmann Ghia pelo clássico visual esportivo. Carros como a Variante, TL e 1600 4 portas tiveram sucesso relativo, enquanto o Karmann Ghia TC teve vida curta e os SP1 e SP2 eram voltados para um nicho de mercado. Leiding deu o ok para o projeto do novo Volkswagen, que deveria ser prático e econômico para uso urbano, com bom espaço interno e para bagagem e mantendo todas as virtudes da conhecida robustez e simplicidade mecânica do Fusca. Após muitos testes, inclusive na antiga pista de avaliações da VEMAG, o carro para substituir o Fusca foi apresentado em 1973, e era Brasília. Naquele ano, aconteceram outros lançamentos importantes da indústria automotiva do Brasil, o Chevrolet Chevette, Ford Maverick e Dodge 1800. A expectativa em torno do carro era grande. Foi desenhado por uma equipe liderada por Márcio Lima Piancastelli, que faleceu há 6 anos. Se você não conhecia Piancastelli, com certeza já andou em uma de suas criações. Ao lado de Rudolf Leiding, Piancastelli foi responsável pela criação do Centro de Design da Volkswagen do Brasil. O desenhista também é o criador SP2 e do Gol. Piancastelli e Leiding podem ser considerados os responsáveis por mudar os rumos da indústria automotiva brasileira em termos de desenho e de bons projetos. Muitos modelos e cores, escolha o seu Volks. A gente está aqui também para trocar. Temos Volks novos e usados. Traga o seu carro que nós vamos achar. Uma maneira segura de fazer negócio você vai ganhar. Quem quer um carro novo vai direto ao lugar certo. Rede autorizada Volkswagen. Considerado referência no setor, o mineiro de Belo Horizonte nasceu em 7 de setembro de 1936, e sempre gostou de carros e de desenhos. Em 1962, com 26 anos, ele recebeu uma menção honrosa no Prêmio Lúcio Meira, com o projeto de um esportivo chamado Itapuã. O desenho desse carro impressionou Luigi Segre, do Estúdio Ghia, que convidou Piancastelli para fazer um estágio na Itália em 1964. Na volta, foi contratado pela Willys Overland do Brasil, para trabalhar no Projeto M, que em 1967 deu origem ao Corcel, que a Ford herdou depois de comprar a Willys em 1967. Em 1967 mesmo, Piancastelli foi contratado pela Volkswagen. Na época, todos os projetos de carros fabricados no Brasil, em especial na marca alemã, vinham prontos de fora. Era uma forma de pagar royalties para a matriz e assim remeter dinheiro para fora do país. Todas as fabricantes faziam isso. Havia uma determinação interna na Volkswagen para o cumprimento dessa regra, e quem desobedecesse era demitido.
O primeiro trabalho de Piancastelli na Volkswagen foi o TL, modelo já com alguma autonomia de criação, com mudanças na dianteira e traseira, que ficaram diferentes do modelo alemão. Foi exatamente este bom trabalho que o aproximou de Leiding, que desde 1968 era o chefão da Volkswagen. E ele já havia enfrentado uma situação que mexeu com seus brios. O presidente da Puma na época, Luiz Roberto Alves da Costa, disse que a Volkswagen só tinha carros comuns para exibir. Isso em pleno salão do automóvel. O alemão não gostou muito desse menosprezo e decidiu criar o centro de desenho e estilo na Volkswagen. Piancastelli recebeu uma série de missões do presidente da marca, como adaptar o Volkswagen 1600 alemão coupé para o mercado nacional, tendo como base a variante, já à venda no Brasil. E foi assim que chegou o TL 1600. Mais adiante, trabalhar num substituto para o Karmann Ghia, e nasceu o Karmann Ghia TC. Depois, Piancastelli entrou de cabeça num projeto mais radical, e desenhou o SP1, SP, de São Paulo, onde o carro foi criado. O modelo, considerado um dos mais belos produtos da marca alemã em todos os tempos, tinha desempenho insatisfatório. E surgiu por isso, rapidamente, o SP2, com motor 1700, excelente acabamento e detalhes interessantes. O desempenho era um pouco melhor que o do SP1. Se a ideia era dar uma resposta para a Puma, estava dentro do esperado. Em 1973, outro projeto se transformaria num sucesso nacional, a Brasília. Mais uma vez, partindo da plataforma alargada da variante, surgiu um modelo com bom espaço interno, motor traseiro e que agradava em cheio. Na verdade, depois de ver o TL, Leiding teria pedido a ele para pensar em dois novos carros, um esportivo, o SP, e um novo hatch, pequeno por fora, grande por dentro e com grande área envidraçada, a Brasília. Ele mandou acelerar os projetos e deixar tudo o mais secreto possível, até conseguir dobrar a matriz na Alemanha. Piancastelli e o desenhista José Vicente Martins trabalhavam escondidos até ganharem sala própria e a ajuda de George Yamashita Oba e de uma equipe de técnicos. Isso foi na esteira do embate com a Puma. O presidente foi para a Alemanha, onde defendeu a criação do Centro Brasileiro de Estilo, alegando que estava perdendo mercado pela falta de novidades. Foi tão convincente, que não só conseguiu a autorização para criar o Centro de Estilo, como ainda foi eleito presidente mundial da Volkswagen, assumiu na Alemanha em 1971. Depois de apresentar o SP2 em 1972, Piancastelli se debruçou no hatch, ou seja, no projeto da Brasília, mostrado em junho de 1973. A busca pelo segredo por parte dos jornalistas valeu até alguns tiros em direção ao fotógrafo Cláudio Laranjeira, da revista Quatro Rodas. Mas as fotos foram feitas e estavam na capa da edição 154 da revista, de maio de 1973. A Brasília, quando surgiu, era difícil de ser rotulada, um misto de hatch, minicarro nos moldes do Mini e Wagon, com boa área envidraçada e surpreendente espaço interno. Afinal, é o Brasília ou a Brasília? Tanto faz, pode ser o hatch Brasília ou a Wagon Brasília. A verdade é que o carro ficou conhecido como a Brasília, pelo tratamento carinhoso que recebeu do público e por uma estratégia comercial da marca. Como havia uma terceira tampa, na traseira, a Volkswagen a classificou como Wagon, para receber menor incidência de impostos, que na época beneficiava os utilitários. A Brasília era menor que o Fusca em 17 centímetros, com apenas 4,01 metros de comprimento, com o mesmo entre-eixos do restante da linha AAR, 2,40 metros, 1,61 metros de largura, 1,44 metros de altura e 906 kg. O motor era o mesmo Boxer, 4 cilindros opostos 2 a 2, 1.600 de 60 cavalos a 4.600 rotações por minuto usado no Karmann Ghia. O motor arrefecido a ar com um carburador era econômico, e fazia até 14 km litro de gasolina.
Acelerava de 0 a 100 km por hora em cerca de 23 segundos e chegava à velocidade máxima de final de 135 km por hora. Hoje parece pouco, mas para a época estava dentro do necessário. A Brasília foi fabricada de 1973 a 1982. Teve 931.204 unidades vendidas no Brasil ao longo destes 9 anos. Se forem somadas as 133.212 unidades exportadas para as Filipinas, África e países da América Latina, o carro chegou à marca de 1.064.416 unidades vendidas, mais as 72.000 fabricadas no México. A Brasília foi fabricada no México, mantendo o nome original, e com algumas poucas unidades vendidas também nos Estados Unidos. Exportada para a Nigéria e de lá enviada para Portugal e outros países europeus, era batizada de Gala. Depois da Brasília, Pian Castelli foi encarregado, em 1976, de começar a pensar num outro possível sucessor do Fusca, já que a Brasília, apesar de bem-sucedida, não havia tirado a popularidade do sedã. Estava nascendo o Gol. Voltemos a Brasília. O carro seguia a tendência europeia de carros urbanos, pequenos, fáceis de manobrar e ágeis no trânsito. Na frente, destaque para os 4 faróis redondos, com 4 fachos altos e 2 baixos, acomodados numa moldura, recurso já conhecido na variante TL e SP2. Ao centro, um emblema Volkswagen de alumínio ladeado por 2 finos frisos cromados. Os piscas eram embutidos no para-choque, de lâmina cromada. Curiosamente, abaixo do para-choque, na estampa do painel dianteiro, há 2 ressaltos para acomodar as luzes de direção, mas que nunca foram usados. Visto de lado, o carro é muito bem desenhado, harmonioso e equilibrado. Lembre que estamos falando de quase 50 anos atrás. Abaixo dos amplos vidros laterais traseiros, ficavam as entradas de ar, para arrefecimento do motor. Na traseira, abaixo do para-choque, uma estreita grade escondia o silencioso, de saída única na esquerda. Parece que os projetistas esqueceram desse detalhe. O carro era tão curto que não havia espaço para esconder o escapamento. Mas a solução foi interessante, baseada nas grades já usadas nos TL e Variante, e no SP2. Em 1975 essa grade cresceu. A Brasília acomodava com conforto razoável 4 ou 5 passageiros, seu ponto forte. O espaço para as malas era razoável, e a bagagem era alojada no porta-mala dianteiro ou no bagagito traseiro. O estepe ficava no porta-malas. O interior do novo carro era simples, apenas com o necessário. No painel havia velocímetro, marcador de nível de combustível e, vendido como acessório, relógio ou contagiros. O volante tipo cálice era grande, com 40 centímetros de diâmetro, e na tampa do cinzeiro havia a indicação da posição do tradicional H das marchas, obrigatório por lei em todos os carros. A Brasília chegou ao mercado um pouco mais cara que o Fusca, mas a intenção era substituí-lo em poucos anos. A Volkswagen poderia ter utilizado a ventoinha de arrefecimento baixa, como na Variante TL, mas optou mesmo pela alta. A decisão deveu-se à intenção de tornar o veículo o mais curto possível, sacrificando o espaço para a bagagem. Caso contrário, ela iria ficar do mesmo tamanho da Variante. Uma curiosidade das primeiras unidades da Brasília era o painel, claramente inspirado no do Vemag Fissori. No material publicitário, o fundo do painel é frisado, e no carro de produção era liso. O cinzeiro, com tampa da cor do carro, foi trocado pela tampa preta com indicação das marchas. A parte inferior do painel era lisa, e depois ganhou ressaltos para os botões, que eram lisos e receberam desenhos indicativos da função. O carro usava pneus diagonais 5.90-14 e rodas de aço, com calotinhas plásticas prata, depois pretas, usadas depois no Fusca 1600 Bizorrão, e a estabilidade em curvas era apenas razoável, mas melhor que a do Fusca. Tinha a barra estabilizadora na frente e estabilizadores atrás.
A Brasília tinha plataforma e bitolas mais largas, o que explica a melhor estabilidade em comparação com o Fusca. O carro agradou tanto que, para comprar uma, era preciso pagar o abominável ágio ou entrar numa fila e ficar 6 meses aguardando. Ou ainda comprar o carro com uma série de acessórios superfaturados pela concessionária. Já em 1975 foram vendidas 126 mil unidades da Brasília, que era fabricada em versão única. Durante toda a sua produção, o desempenho não mudou muito, e com a adoção em 1976 de 2 carburadores de corpo simples, a potência saltou para 65 cavalos, o que melhorou a aceleração, velocidade máxima e economia de combustível. Em 1977, a Brasília ganhou tampa porta-luvas, fundo do painel com adesivo imitando madeira e novo padrão de estofamento. Um detalhe curioso da Brasília 1977 era o retrovisor, que foi posicionado mais para frente, e no ano seguinte voltou para a posição original. Algumas fotos de fábrica do modelo 1978 traz o espelho na posição de 1977. Na mecânica, o sistema de freios passou a ter duplo circuito, dianteiro e traseiro, e a coluna de direção passou a ser deformável para maior proteção em acidentes, exigência da legislação. O para-choque dianteiro ganhou uma barra interna de reforço. Quando a crise do petróleo começou a incomodar, cada marca buscou uma solução para deixar seus carros mais econômicos. A Brasília adotou o acelerador de duplo estágio, mais ou menos como o dos DKW Mag. Foi uma solução simples e de baixo custo, que fazia o motorista aliviar o pé do acelerador. A maioria retirou a mola de acionamento do sistema. Em 1978, o primeiro facelift. A Brasília recebeu 2 ressaltos no capô, que passou a ter nova maneira de deformação, novas lanternas traseiras, frisadas, inspiradas nas Mercedes-Benz, que mantinham alguma luminosidade quando sujas, e para-choques mais largos e com ponteiras, polainas, de plástico nas extremidades. Por dentro, novo desenho do acionador da buzina, tipo almofada, como no Passat. Desde o ano anterior a Brasília não tinha mais os frisos finos, bigodes, junto ao emblema Volkswagen dianteiro. Ainda em agosto do mesmo ano, foi lançado como modelo 1979 no mercado interno, o modelo de 4 portas, que já era exportado para países da América Latina e África desde 1974. Com 4 portas e uma terceira janelinha na lateral, agradou frotistas e taxistas. Naqueles tempos o brasileiro torcia o nariz para carros de 4 portas, alegando que as crianças poderiam cair pelo caminho. Em 1979, a principal novidade foi o surgimento da luxuosa versão LS, que trazia muitas diferenças e novidades. Rodas e molduras dos faróis pintadas de grafite, borrachão nos para-choques, friso adesivo nas laterais, interior acarpetado, bancos com encosto alto, console, relógio, rádio Bosch com 2 alto-falantes, bancos com revestimento aveludado, interior monocromático em 3 cores, preto, marrom ou azul, desembaçador traseiro, vidros verdes, ventilador, retrovisor interno anti-ofuscamento e emblema Brasília LS na traseira. Em 1980 a Brasília ganhou um novo painel, mais moderno e com desenho próximo ao do Passat. Tinha grandes relógio e velocímetro com odômetros total e parcial, marcador de combustível e vacuômetro, para auxiliar o motorista a economizar combustível. Era a época em que os postos de abastecimento ficavam fechados nos finais de semana e a velocidade máxima nas estradas era de 80 km por hora. Os bancos, mais anatômicos, eram semelhantes aos do Passat e contavam com encostos de cabeça. No motor, os carburadores receberam novos filtros de ar para reduzir o ruído de aspiração. Havia a opção do motor etanol, 1300, com 49 cavalos. E por que 1300? A Volkswagen ainda não havia solucionado a questão entre os prisioneiros do motor e a taxa de compressão mais elevada, eles simplesmente soltavam do bloco. Anos depois isso foi resolvido, e mesmo com a maior taxa de compressão,
o desempenho era inferior ao do 1600 a gasolina. Em maio de 1980, a Volkswagen lançou o Gol, outro projeto do Pia Castelli. No card acima você pode acompanhar a história completa que fizemos sobre a história do Gol no Brasil, o maior ícone da indústria automotiva brasileira. O motor do Gol tinha tração dianteira, linhas modernas que lembravam uma miniatura do Sirocco e, de início, com um motor 1300 de 42 cavalos, só começou a cair no gosto do público quando recebeu o 1600 de 54 cavalos no ano seguinte, ainda arrefecido a ar. Mais moderno e atraente, assinou a sentença de morte da Brasília, que viu o encerramento de sua produção em março de 1982, depois de mais de 1 milhão de exemplares produzidos e 950 mil carros comercializados no mercado interno. Carro de sucesso estonteante e desprezado no fim pela própria fabricante. Aliás, os comentários que circulavam dentro da própria Volkswagen deixavam isso claro: mataram o carro errado. O mais inteligente teria sido acabar com o Fusca e manter a Brasília como produto de entrada da marca. Fizemos uma lista de cada ano e a quantidade produzida da Volkswagen Brasília desde o seu nascimento. No ano de 1973 foram 34.320 unidades produzidas. No ano de 1974 foram 82.893 unidades produzidas. No ano de 1975 foram 111.903 unidades produzidas. No ano de 1976 foram 133.003 unidades produzidas. No ano de 1977 foram 149.907 unidades produzidas. No ano de 1978 foram 157.700 unidades produzidas. No ano de 1979 foram 150.614 unidades produzidas. No ano de 1980 foram 88.320 unidades produzidas. No ano de 1981 foram 20.144 unidades produzidas. No ano de 1982 foram 2.400 unidades produzidas. Outros 133.212 foram destinados à exportação para a América Latina, Filipinas, Nigéria e Portugal, e 72.000 fabricadas no México. Ingo Hoffmann, com a Brasília da equipe Creditum, correu na extinta Divisão 3 e ganhou o Campeonato Paulista de 1974 na classe A, até 1.600 cilindrada, com uma Brasília azul. Ainda em 1974, uma outra Brasília participou do World Cup Rally, com a dupla Cláudio Miller e Carlos Vec, saindo de Londres, atravessou o Canal da Mancha, passou pela França e Espanha, e novamente cruzou o mar chegando ao Marrocos. Voltou pela Tunísia, Itália, Grécia e chegou em Munique, na Alemanha, superando um rally que foi considerado dificílimo. O grupo musical Mamonas Assassinas imortalizou a Brasília com a música Pelados em Santos, uma das músicas mais conhecidas da banda. A famosa Brasília Amarela, que aparece no videoclipe, com rodas esportivas e cheia de adereços, tornou-se uma espécie de mascote dos Mamonas, que também mostrou no único disco o logotipo Volkswagen invertido, onde se lia MA Mamonas Assassinas. Muito obrigado por assistir. Para ficar antenados nos próximos vídeos, se inscreva, ativem o sininho de notificações, comentem, e até o próximo.